Amém. Glória a Deus. Bom, Números 11, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Números 11. Hoje é o culto que nós dedicamos ele à família, né? Em segundo lugar, em primeiro, todo culto é para Deus, mas nós dedicamos à família, né? Se você pudesse colocar de pé, você que achou para nós lermos, só para nós lermos aqui, depois a igreja pode se sentar. Amém? Números 11. Números é o quarto livro da Bíblia, depois de Gênesis. Diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porcos, e das cebolas, e dos alhos. Verso 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Amém? De bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Amém. Pode se sentar, igreja. Então, irmãos, esse texto aqui é o texto que narra mais uma das reclamações do povo de Israel, né? Depois deles terem saído do Egito, depois deles já terem atravessado o Mar Vermelho, logo eles começaram com as reclamações. E aqui a Bíblia registra mais uma dessas reclamações. A Bíblia diz que queixando, né? Quer dizer, reclamando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Quer dizer, aquela reclamação do povo foi uma coisa tão, assim, desagradável aos olhos do Senhor. A ira foi tanta do Senhor naquele momento com o povo de Israel, que a Bíblia fala que o fogo do Senhor consumiu os que estavam na última parte do arraial. Algumas Bíblias falam que consumiu até as extremidades do arraial, mas aqui, de acordo com essa versão Almeida e corrigida, fala que consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então, quer dizer, Deus ali, ele promoveu um incêndio. Por quê? Porque o povo era para estar agradecendo a Deus. O povo não era para estar reclamando. O povo não era para estar murmurando. Então, Deus promoveu esse incêndio contra a sua vontade.
Deus não queria fazer isso. Tanto é que as promessas que Deus fez ao povo de Israel, quando eles estavam na terra do Egito, eram promessas boas, de que iria adiante deles e daria a eles as vitórias que eles necessitariam para tomar posse da terra prometida. Mas o povo, infelizmente, ao longo da trajetória dele pelo deserto, nós encontramos um povo de queixas, de reclamações, de murmurações, de contendas. E isso é uma coisa que acontece muito se nós não vigiarmos também nas nossas vidas. A gente lê a Bíblia e não percebe, né? Dá uma aparência às vezes de que isso aconteceu só lá, de que é impossível isso acontecer hoje, ou é difícil disso acontecer hoje. Na verdade, Paulo, lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses, ele fala o quê? Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Quer dizer, uma coisa que acompanhou o povo de Deus ao longo da trajetória bíblica, as murmurações e as contendas, que com certeza absoluta desagradaram muito a Deus. Porque pense vocês, Deus libertando o povo daquela escravidão egípcia que era terrível. Quantas vezes o povo clamou a Deus ali, até que Deus os libertasse. Quantas maravilhas Deus fez pelo povo e no meio do povo de Israel. Deus derrotando a força de Faraó, Deus derrotando ali os egípcios para estar dando vitória ao seu povo. Então Deus esperava certamente o quê? Ações de graças, né? Deus esperava que eles lhe agradecessem por tudo aquilo que ele fez para o povo. Mas o povo de Israel era um povo que se alegrava quando Deus operava. Mas logo na sequência, quando havia algum problema, já era motivo para o povo se queixar, para o povo reclamar. Então é algo que nós devemos, irmãos, tomar para as nossas vidas e não reclamarmos daquilo que, na maioria das vezes, era para a gente estar agradecendo, né? Se tem uma coisa que desagrada a Deus, que assim desaponta a Deus, que entristece o coração de Deus, com certeza, e a Bíblia nos diz isso, e às vezes até ira o coração de Deus, é as reclamações. Reclamações que não param, reclamações que têm uma finalidade igual de trazer problemas, de trazer ação contrária de Deus, que eu digo não que Deus é contrário, mas Deus, ele tem que às vezes ser contra o povo para mostrar para o povo a maneira certa de fazer algo. Amém, amados? Então é importante que nós nunca cometamos os erros que o povo de Israel cometeu tantas vezes na Bíblia Sagrada. Não só o povo de Israel, você vai encontrar no Novo Testamento vários erros. Então a Bíblia é um livro que aponta muitos erros. E que se a gente não se atentar para eles, a gente também acaba cometendo eles nos dias de hoje. Então nós temos que entender isso, que Deus, ele opera, ele faz maravilhas, ele jamais vai deixar de operar, ele jamais vai deixar de agir, ele jamais vai deixar de salvar, ele jamais vai deixar de curar, mas Deus, de maneira alguma, ele quer que nós sejamos um povo marcado pela murmuração. Então nunca murmure. Quando você for murmurar, pense, lembre, pare ali, raciocine e procure, em vez de murmurar, glorificar o nome de Deus. Né? O sentido aqui da mensagem hoje é reclamação negativa, como foi aqui. Eu não estou falando daquilo que você às vezes pede a Deus. A Bíblia não é contra nós pedirmos a Deus. A Bíblia não é contra, às vezes, nós entristecermos, porque isso acontece. Lógico que ela é contra nós ficarmos entristecidos, nós ficarmos abatidos com qualquer coisa. Mas normalmente nós temos que ser um pouco grato a Deus. Amém? Se nós pararmos para pensar, para analisar, para refletir, para fazer uma rápida reflexão, quantas coisas Deus já fez para abençoar as nossas famílias? Não é? Como Deus havia feito no meio do povo de Israel. Quantas curas, quantas bênçãos financeiras, quantos livramentos de perigos Deus nos deu, mas para quê? Para que nós glorifiquemos o nome do Senhor. Então Deus vai abençoar a sua vida hoje.
De repente, amanhã, daí a poucos dias, como foi com o povo de Israel, vai haver um problema. E aí você fica entre reclamar ou usar o seu passado em que Deus operou para agradecer a Deus, sabendo que aquele problema também vai passar, e do mesmo jeito que no passado Ele te abençoou, vai te abençoar hoje e agora também. Entendeu? Então, esse é o pensamento que nós devemos ter na nossa memória. Então, de que forma o cristão deve ver as adversidades dele nos dias de hoje? Olhando para as bênçãos que Deus efetuou na sua vida. Certamente, Deus, eu já falei isso aqui em outras mensagens, eu vou falar hoje porque é algo que a Bíblia não fala. Por que nós encontramos várias vezes a Bíblia mencionando os milagres que Deus fez na terra do Egito? No deserto, o livro de Salmos está repleto. Por toda a Bíblia nós encontramos, porque foram grandes milagres. Foram coisas extraordinárias, foram livramentos que o povo de Israel recebeu, que nenhum outro Deus fez na história. Não tem registro na história de que nenhum outro Deus houvesse feito o que o Deus de Israel fez. Amém? Então, isso é para quê? Para nós entendermos que o nosso Deus, Ele é o único Deus que pode fazer verdadeiras maravilhas no nosso meio, operar de forma maravilhosa. Irmãos, é coisa tremenda quando você sente, você vê, você tem contato com a agir de Deus. Amém? Você está naquela dificuldade como o povo de Israel estava na terra do Egito e na caminhada pelo deserto por diversas vezes, e Deus operava. E nós hoje é da mesma forma. Quando nós estamos em apuros, precisando de algo, e nós clamamos a Deus e Deus opera, nós ficamos explodindo de alegria. Nós ficamos totalmente maravilhados. Por quê? Porque nós sabemos que Deus agiu numa área que ninguém podia fazer nada, só Ele. Então é por isso que você vem também aqui clamar pela sua família, pedir pela sua família, apresentar a sua família ao Senhor, para que Deus abençoe a sua família. Por quê? Porque certamente o desejo de Deus, o principal desejo de Deus na Bíblia Sagrada é de ao seu povo Ele abençoar. Amém? Então é um desejo claro da Bíblia Sagrada, ou seja, nós conseguimos ver isso na Bíblia Sagrada, de Deus abençoar o seu povo. Mas por que então que Deus fez aqui com que houvesse um incêndio ali? Porque o povo pirou o coração de Deus reclamando. Amém? Então tem que ter muito cuidado. Às vezes tem um problema na família, em vez de nós reclamarmos, nós temos que levarmos aquele problema diante do Senhor e orarmos por ele, e clamarmos ao Senhor, e falar: Senhor, muda esse quadro, muda essa situação, muda essa pessoa, tira o vício, tira o problema. É assim que nós vamos conseguir agradar o coração de Deus. É assim que Deus vai nos responder, com bênçãos e não com juízo, com coisas severas, porque aqui foi algo grave. De acordo com essa versão aqui, pessoas morreram. Por quê? Porque reclamaram, murmuraram e acharam que não ia dar em nada. Mas aqui é o versículo 2: então o povo clamou, quer dizer, suplicou, implorou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Está vendo? Às vezes o povo reclama e não precisa de reclamar, aí Deus vai e ira, aí o povo: Deus tem misericórdia. O povo para de reclamar e já começa a chorar. Irmãos, o agir de Deus faz a gente tremer, faz a gente perder a nossa concentração, o nosso domínio. O agir de Deus é terrível. Mas nós que somos o povo de Deus, temos tantos exemplos assim na Bíblia. Para quê? Para a gente fazer diferente, para a gente não reclamarmos, para ao invés da gente reclamar, a gente glorificar o nome do Senhor. Você falar assim: não, eu não vou fazer como o povo de Israel que reclamou, eu vou colocar meus joelhos no chão, vou orar, porque eu sei que Deus vai me abençoar. Pode até demorar, mas Deus vai me abençoar. Eu não quero o mesmo fim que teve os rebeldes de Israel. Eu quero o fim dos heróis de Israel, daqueles que foram verdadeiramente colocados na Bíblia, mencionados na Bíblia como pessoas que foram os heróis da fé. Entendeu? Então isso é importante. Aí o povo pediu, clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou.
Deus de misericórdia. O povo viu aquela coisa terrível acontecendo e pediu a Moisés, e Moisés orou. Ao versículo 3, olha como a coisa era grave. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, que significa um incêndio, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Verso 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos povos, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Amém? Quer dizer, o povo agora, essa palavra aí no verso 4, e o vulgo, pastor, quem é esse vulgo? Provavelmente esse vulgo são os egípcios que foram com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Então, esses egípcios, eles ali disseminaram todo tipo de mal, perturbação, contenda, intriga, briga, guerra, discussão no meio do povo de Israel. Entendeu? Por isso que o verso 4 diz, ó, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, e aí começou a chorar, dizendo o quê? Quem nos dará carne a comer? E aí eles lembraram de quê? Dos alimentos da terra do Egito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vive reclamando, ela tem que tomar cuidado para ela não ser como uma pessoa comparada a esse vulgo, a esse povo que saiu com o povo de Israel, um misto de gente que ali trouxe todo tipo de perturbação para o profeta Moisés. E como eu falei aqui, se tem algo que aborrece a Deus, é a reclamação. Observe bem, você vai compreender com mais profundidade. Um homem e uma mulher, né? O que a Bíblia fala sobre a mulher rixosa? Né? É melhor o homem morar no canto do irado do que com a mulher rixosa. Vice-versa, a mulher também, né? Que mora com um homem de rixas. Olha o problema. Meus irmãos, a contenda, os falatórios, as reclamações, as murmurações, família não aguenta, igreja não aguenta, trabalho, empresa não aguenta, porque vai indo, a finalidade disso aí é destruir tudo. Esse é o problema. Então a gente tem que ter cuidado, entendeu? Com o que a gente pensa e com o que a gente fala, para que a gente não cause no coração das pessoas e de Deus o aborrecimento da tristeza, atraindo com isso o que não é bom, o que não é agradável a Deus. Ele nos dá, e com certeza Ele quer nos dar a bênção, Ele não quer nos dar o mal, né? Deus, por seu intento, Ele jamais intenta amaldiçoar alguém por sua própria natureza, porque Deus é amor, Deus é justiça, né? Deus, ele tem seus atributos e Ele não vai contra, Ele não age contrariamente aos seus atributos. Mas o que é que muda e faz Deus agir e fazer o mal às vezes a algumas pessoas? Esse tipo de atitude, entendeu? Pessoas começam a reclamar, a murmurar e a serem contenciosas. Isso aí é um mal. E outra coisa, eles sentiram saudades de quê? Da carne que eles comiam lá na terra do Egito. Olha que coisa, meus irmãos, terrível. Preste bem atenção. Eles lembraram do alimento que eles comiam na terra do Egito. Não lembraram? E esqueceram da escravidão. Esqueceram da penúria. Esqueceram do sofrimento. Esqueceram dos chicotes ali dos egípcios, né? Então, o que a gente tem que entender com essa mensagem? Muitas vezes Deus liberta a pessoa também do mundo, como Ele libertou todos nós que estamos aqui.
E se a gente não vigiar, a gente começa a sentir saudade do mundo. Ah, lá eu fazia isso. Quantas pessoas de forma assim, insensível, né, disseram isso? Ah, mas quando eu estava no mundo, a minha vida era melhor. Olha que palavra que essas pessoas pronunciam contra Deus. É o que o povo aqui, é o que esse povo estava disseminando no meio do povo de Israel. E aí eles não falaram em momento algum da escravidão e do sofrimento. Só lembraram daquilo que alimenta a carne, porque eles eram carne. Entendeu? Lembraram da carne. Quem é carne, busca as coisas da carne. Quem é espírito, busca as coisas do espírito. Entendeu? Então tem que vigiar, porque às vezes os desejos do nosso coração podem estar sendo da carne. Né? A gente tem que vigiar. Qual tem sido o meu desejo? Carnal ou espiritual? Porque aqui, irmãos, eles tinham o alimento que era o melhor alimento para eles naquele momento. Foi o que Deus preparou. Quantas vezes eles clamaram a Deus para Deus os libertar da terra do Egito? E quando Deus libertou, o povo já estava com saudade. E isso aqui foi marcando o povo de Israel na trajetória. Isso aqui foi uma coisa tão terrível, essas murmurações e contendas, que fez com que esses homens, nenhum deles entrasse na terra prometida, como nós sempre falamos e mencionamos quando vamos pregar sobre isso. Entendeu? Então a gente tem que vigiar com isso. Meus irmãos, é melhor você estar, talvez nem tendo tudo o que você queria na sua vida, mas tendo o necessário para você se manter com Deus, porque você está coberto de ouro sem Deus, está com um banquete diante de você sem Deus, né? É o que a Bíblia nos ensina em várias passagens. Então nunca pense que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Entendeu? Coisa boa é você estar na presença de Deus. Amém? Então nunca deixe o adversário lançar na sua mente que você está como uma pessoa não abençoada, que você está na peleja, na dificuldade, não tem nada e não vai conseguir nada, porque a finalidade desse pensamento é tirar as pessoas da obra de Deus, do caminho da salvação. Essa é a finalidade desse pensamento carnal e também diabólico. Então, ao invés de você pensar assim, pense em algo no seguinte sentido: pense assim, ó, Deus, Ele vai me abençoar com as bênçãos que Ele tem para mim, mas eu não vou sair da obra de Deus e nem vou murmurar. Por quê? Porque o meu Deus não gosta de murmuração. Eu não vou reclamar do que está acontecendo na minha vida hoje, porque eu sei que o hoje não vai determinar o amanhã. O fato de eu não ter conseguido o que eu quero, ou que Deus me prometeu até hoje, não quer dizer que Ele não vai dar. Amém? Quer dizer, eles estavam a caminho da terra prometida, eles iam entrar lá, só que eles foram mudando a história, eles foram mudando o propósito de Deus, porque eles estavam com o pecado da terra do Egito em seus corações. Amém? Então, nunca tente e queira voltar atrás. Sempre caminhe adiante, porque Deus tem o melhor para a sua vida. E toma cuidado com quem fala com você, ideias. Meus irmãos, o crente, ele não vive por empanturrar-se de comida. Ele não vive pelas belezas da carne, cordão de ouro, pulseira de ouro, é roupa, é vida regalada, não. O crente, ele vive na presença de Deus, porque ele sabe que ele está a caminho da Jerusalém que Deus prometeu para ele. Entendeu? E nós encontramos lá no Novo Testamento o apóstolo falando sobre isso, comparando a caminhada do povo de Israel com a terra de Canaã e também com a nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Entendeu? Então não reclame, não murmure, não faça isso, porque isso é algo que promove tristeza no coração de Deus.
E aí eles disseram, olha só o verso 7. E era o maná, ou melhor, a Bíblia está dizendo, e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos ou moinha, ou num grau, ou pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e em panelas o cozia, ou melhor dizendo, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Amém? Então quer dizer que o maná era como a semente de coentro. Era como a semente de coentro. Ele era branco, ele tinha um sabor, fala lá em Êxodo 16:31, como bolos de mel. Era algo bom, irmãos, para eles. Mas o problema é que aquilo ali, como eles falam lá também em Números, logo para frente aqui, eles chamaram o maná de pão vil, desprezível, comida miserável. Então isso aí, irmãos, é uma coisa que, infelizmente, se a pessoa não vigiar, ela pode acabar fazendo para o povo de Israel, que celebrou tanto com Deus, agora chama a comida que vinha do céu para eles de uma coisa miserável. Eles já estavam sem apetite, eles mesmos falaram por aquela comida. Então, é lógico que você, preste atenção no que eu vou falar. Você deve procurar melhorar a sua vida. Lógico, isso é de Deus te abençoar. Mas nunca por vias rebeldes, de rebelião. Entendeu? Nunca de forma contrária, com o coração endurecido, com aquela mágoa no coração, com aquela amargura no coração, com coisa que Deus não tem te abençoado. Como o povo de Israel começou a se abster ali espiritualmente de Deus, por quê? Porque eles achavam que o que Deus estava dando a eles era uma coisa que já estava fazendo com que eles estivessem secos daquela comida. Entendeu? Quantas pessoas se apartaram, irmãos, da igreja por causa disso? Começaram a falar, não aguento mais essa vida, eu não suporto mais essa vida todo dia, essa rotina todo dia. Quantas pessoas assim se afastaram de Deus? Né? E ainda disseram, não, eu não creio que é isso que Deus tem para mim, não. Eu não creio que é isso que Deus tem para mim. A gente tem que vigiar, irmãos, para a gente não profanar as coisas santas de Deus, como o povo de Israel fez aqui, com esse pão que vinha do céu, era o trigo do céu. Deus fez chover ali, maná do céu, e eles comeram, fala lá em Salmo 78, e eles ali rejeitaram em determinado ponto aquele alimento. Quando eles estavam rejeitando aquele alimento, eles estavam rejeitando o próprio Deus, porque aquele alimento vinha do céu, vinha direto de Deus. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado para não fazermos as mesmas coisas. Você está cansado, faz parte da vida. Às vezes você está estressado, faz parte da vida. Tem dias que a gente não está para ninguém, né? Mal para a gente. Isso acontece. Isso aí faz parte do corpo humano. Cansaço, esgotamento. Só que a gente tem que ter cuidado para que nessas horas a gente, pelo cansaço, pelo dia a dia da vida, a gente pegar e lançar uma palavra de maldição sobre a bênção que Deus nos deu. A gente tem que vigiar. A gente tem que lembrar também, irmãos, de onde Deus nos tirou. Eles não lembraram que Deus nos tirou daquela escravidão terrível que oprimia eles dia e noite. Eles esqueceram desse grande milagre, desse grande livramento, e começaram a reclamar contra o Senhor. E isso foi, como a Bíblia fala, mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Deus, meus irmãos, Ele abriu a porta dos céus.
fazendo com que viesse o quê? A chuva sobre o povo de Israel. Deus foi bom para eles. Deus tinha um planejamento para eles que era, como nós temos o costume de dizer, o melhor planejamento da terra naquele momento. Por quê? Porque eles eram o povo escolhido de Deus. E aí as coisas foram mudando, as coisas foram perdendo o rumo, porque eles deixaram se descontrolar. Mas, voltando lá no verso 4, o que acontece? De acordo com o texto, o vulgo começou a semear a contenda. Então, vigia com quem você anda, o que você está ouvindo, porque as coisas começam assim, a disseminação, entendeu? Então não ande com qualquer pessoa. Eu costumo dizer que quando uma pessoa está nos fazendo mal, quando aquela pessoa não quer Deus, ou a gente, embora até esteja no meio do povo de Deus, como o vulgo aqui estava no meio do povo de Deus, mas aquela pessoa não quer Deus, a gente tem que se afastar. Não é? Se a gente não se afastar, aquilo vai nos contaminar. E se aquilo nos contaminar, nós vamos começar a agir de forma contrária a Deus. E aí nós não veremos a bênção do Senhor. Não vai haver bênçãos para nós. E Moisés, irmãos, ele foi também se entristecendo juntamente com Deus. Porque se você for analisar aqui, Moisés pediu até mesmo para que Deus o matasse. Porque na memória dele, certamente, era melhor morrer do que conduzir aquele povo. De acordo com o versículo 11 do capítulo 11 até o versículo 15. Deus matou Moisés? Não. Mas o desejo de Moisés naquele momento foi esse. Um povo pelo qual Moisés havia orado. Quando Deus quis destruir o povo de Israel, Moisés orou pelo povo. Só que aqui Moisés já ficou numa ira tão grande também, mesmo sendo ele um homem manso. Uma ira tão grande que ele pediu a Deus que o matasse. Olha a finalidade de contendas. Olha a finalidade de discussões. A gente tem que vigiar, irmãos, porque nós temos uma tendência muito grande, ao invés de pacificar uma guerra, nós aumentarmos ela se nós não vigiarmos. Nós temos essa tendência. Então, para que a sua família, a sua igreja, o seu trabalho seja abençoado, e você também seja uma bênção, a cada dia de sua vida, nós vamos fazer o contrário. Ao invés de reclamarmos, vamos glorificar Deus, vamos exaltar o nome do Senhor. Amém? Porque aqui era muito cedo para que eles estivessem reclamando diante de tantos milagres que eles já haviam visto. Então era muito cedo, e na verdade não era muito cedo, eles na verdade não deveriam ter reclamado algo que custou a esse povo um preço muito caro. Então quando você reclama, quando você entra numa... Eu não estou falando, irmão, aquela reclamação que você reclama ou você está com razão, mas até quando você estiver com razão, você tem que saber. Porque senão a coisa pode, tomar um rumo diferente. Então não é errado você conversar, você falar com Deus para que mude algo. Isso tudo é importante. Mas isso tem que ser feito com consciência cristã. Amém? Isso não pode ser feito motivado por uma ação maligna. Não pode ser feito. Porque senão vai destruir, senão vai ali desnortear o propósito de Deus na sua vida. E com certeza Deus não quer que nenhum de nós reclamemos ao ponto de perdermos as nossas bênçãos. Tem dia que eu reclamo, aí o Espírito Santo começa a trazer a minha memória, o meu passado. Aí naquele momento eu sou esforçado pelo Espírito Santo a, em vez de reclamar, eu mudo a minha palavra de reclamação para agradecimento a Deus. Isso acontece. Se eu falar que isso não acontece comigo, eu estou mentindo. A gente também reclama. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, irmãos, ela vai sentir o Espírito Santo falar com ela. Olha, isso aí vai acabar mal. Essa contenda vai acabar mal. Esse falatório profano vai acabar mal. Essa ação vai acabar mal. Então quando a pessoa tem o Espírito Santo, aí ela começa a mudar o agir dela. Amém?
Aí ela começa a agir pela via do amor, pela via do valor, e ela começa a valorizar aquilo que Deus tem feito na vida dela e vai continuar fazendo. Então, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Não deixe de ser uma pessoa que exalte a Deus, que glorifique a Deus. Seja uma pessoa que verdadeiramente agradeça a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus gosta que o cristão, ele abra a sua boca e glorifique a Ele pelas obras que Deus tem feito em sua vida. Deus, ele se alegra quando ele vê um povo que vive também em ações de graças pelo seu nome, por aquilo que ele tem feito na sua vida. Irmãos, às vezes a gente vê coisas aí fora no mundo que a gente pensa assim: meu Deus, olha que coisa terrível que está acontecendo aqui, e Deus está nos livrando. Aleluia! Quando isso acontece com todos nós, não adianta ele falar que não acontece, porque acontece. Hoje mesmo eu estava no hospital, e eu estava ali, o tempo que eu fiquei ali, eu fiquei refletindo. E aí você vê um caso, vê outro, e de quantas coisas Deus tem nos livrado. Quantas doenças. Nós vivemos num tempo, irmãos, de doenças, peste, fome, miséria, guerras, e Deus tem nos livrado. Então isso é motivo para nós reconhecermos e agradecermos a Deus e louvarmos o nome do Senhor, porque Ele tem sido bom verdadeiramente conosco. Agora, por que também Ele tem sido bom? Porque você também tem se esforçado para ser fiel. Amém? Deus sabe que você é falho, que nós somos falhos, que nós temos limitações, que na nossa carne, nós como Paulo, somos pessoas miseráveis, pecamos também, mas nós temos o Espírito Santo no nosso coração, que nos regenera, que age dentro de nós para nos mudar, para nos levar a termos atitudes diferentes para com Deus. É isso que Deus quer ver de nós, um povo alegre, um povo militante, e um povo que a dificuldade na obra não é motivo para eles reclamarem ou deixarem, é motivo para eles continuarem a fazer a obra de Deus. Amém? Ao versículo 10 agora, para a gente encerrarmos aqui. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Dá a entender que cada um estava ali, como diz o texto aqui, na porta da sua tenda, chorando. Ó. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias. Quer dizer, dá a entender aqui, irmãos, que estava havendo um choro, até mesmo um choro, talvez de pirraça. Pessoas chorando por algo que não era para eles estar chorando. Olha só que coisa terrível. Outra coisa que irou o coração de Deus. Já viu, trazendo aqui uma aplicação para a nossa vida, aquele pai e aquela mãe que tudo que o menino pede, eles querem fazer a vontade do menino. Eu não estou falando que você não tem que fazer a vontade do seu filho, tem, mas tudo tem limite. Amém? Aqui, irmãos, eles olharam tanto a vontade da carne, que eles acabaram chorando pelas coisas da carne, por motivos carnais e não espirituais. E quantas pessoas têm, irmãos, às vezes chorando e entristecendo-se, por quê? Motivos carnais. Ô irmão, por que você está triste? Ah, porque eu não consegui determinada coisa. E às vezes, irmãos, fica meses inteiros preso àquilo ali que ele não conseguiu. Não que eu diga que você não pode se entristecer por algo que você não conseguiu, mas tem que ter cuidado, porque aqui foi um chororô que contaminou todo mundo. E aquilo pareceu mal, como a Bíblia fala aqui, aos olhos de Moisés e de Deus também. Então, algo que foi errado, que já estava errado, motivou eles de forma errada, e aqueles estavam externando sentimentos carnais por coisas carnais e não espirituais. Então eu quero dizer para a igreja nesta noite: não derrame lágrimas por coisas carnais. Não se entristeça por coisas carnais. Não fique abatido ou abatida por coisas carnais. Chore pelas coisas de Deus. Chore na presença de Deus. Chore por algo que é realmente da vontade de Deus. Chore pelas almas perdidas. Chore pelo mundo que
está perdido, chore por pessoas que precisam se converter, parentes da sua família que precisam se converter. Agora não chore porque Deus não deu algo material ou deixou de dar, porque essas coisas são transitórias, são passageiras, e nós temos que chorar e externar os nossos sentimentos por coisas eternas, coisas espirituais, não coisas levianas e carnais, como a Bíblia fala. E aqui, como eu disse, irmãos, pareceu mal aos olhos de Moisés e ele pediu a Deus a morte. Então não vamos deixar com que essas coisas venham tomar espaço no nosso coração. Amém? O que você está ouvindo? Cuidado, eles ouviram o vulgo, aí o vulgo contaminou eles. Aí eles colocaram no coração deles o que? O Egito, terra de onde eles foram tirados, e esqueceram de Canaã, a bênção de Deus. Que coisa terrível, né? Então, se os nossos pensamentos não estiverem bem alinhados com a vontade de Deus, nós somos motivados por coisas deste mundo e não pelas coisas do Senhor. Então, cuidado com o que você pensa. Chore pela sua família, mas por coisas de Deus, por bênçãos de Deus. Não chore por coisas carnais, coisas triviais, coisas levianas, que na verdade até mesmo iram no coração de Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés nesta noite. Vamos orar aqui pela sua vida, abençoar a sua vida, na verdade, a sua família. Amém. Pode só guardar, eu vou orar por você. Hoje eu cheguei de 7 dias, hoje eu vou anunciar ela. Ah, você saiu de 7 dias, né? Saí de 7 dias, eu vou investir mais, saí hoje. Amém. E aí, Rogério, saiu comigo. Você mora onde? Agora que não assume, né? Amém. Eu Está vou orando assim. trabalhando lá. Como é o seu nome? Leonardo Rodrigues. Amém. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui o Leonardo Rodrigues, meu Pai, que está nos seus 7 dias em que ele recebeu da justiça. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse homem possa ser liberto, ó Pai, das prisões espirituais e também físicas, o mais rápido possível. Meu Pai, eu oro para que nesta noite, o que ele precisa na alma dele, no coração dele, o Senhor possa estar lhe concedendo, porque só o Senhor sonda o coração e os rins de cada um, para dar a cada um conforme as suas obras. Ó Deus e Pai, eu ministro juntamente com a amada igreja sobre a vida dele, a bênção do Senhor, tira o peso, tira a tristeza, coloca na vida dele, meu Pai, o norte, o Espírito Santo que esteja, meu Pai, habitando em seu ser, em seu coração, em sua alma nesta noite, meu Deus e meu Pai, vai fazendo com que ele se esqueça, meu Deus, dos males que lhe aconteceu, das coisas, ó Pai, que lhe entristeceram, das coisas que tiraram talvez a sua esperança de ver algo melhor, de ver o Senhor transformar, porque nós cremos que Tu és o Deus da transformação, da mudança, da regeneração. Então que o Espírito Santo nesta noite esteja agindo em seu coração, em seu ser, em sua alma, de forma forte, ó Pai, de forma que ele vai sair daqui sentindo a força do Senhor agindo em seu coração, em sua mente, meu Pai, e que toda a obra do adversário de sobre a sua vida não venha valer, não venha ter domínio, não venha ter espaço, meu Pai, que caia por terra de sobre a sua vida todo o mal, ó Pai, toda obra, não sei, talvez uma obra, meu Pai, que o adversário fez contra a vida dele, talvez, possivelmente, poderia estar valendo até agora, mas neste momento, que ela venha cair por terra e que ele venha, meu Pai, receber do Senhor, em nome de Jesus, a bênção, a libertação, a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu nome? Leonardo. Você aceitou Jesus como seu Salvador da sua vida? Quando eu tive aí, eu fui uns 5 anos e 3 meses sem cumprir. Eu saí agora, 7 dias. A minha esposa é evangélica, da igreja, eu saí daqui direto Mas aí você chegou a fazer o compromisso de aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida? Eu fui evangélico, mas sei que assim, eu não cheguei a batizar não.
fui assembleia, depois eu vim para o ministério. Então, na verdade, você já foi da igreja e agora você está, na verdade, voltando, né? Aí eu saí da cidade, aí eu peguei e comecei a deixar um lugar. Você vai na revolução, tem tudo lá, você nem participa lá, eu tenho os irmãos lá que já pega a palavra lá. Amém. Então, na verdade, você já tem uma noção, né, da obra de Deus. Olha lá. Depois da igreja eu passo, que ele está na igreja, que eu podia apresentar uma oferta, mas não só isso, mas é que Deus quer bloquear o coração. Amém. Então, amém. Isso é importante, né? Você acertar a sua vida com justiça, né? E Deus está com você. Agora, nunca se aparte do Senhor. Eu vou deixar uma palavra para você aqui. Está lá em 2 Crônicas 15, se não me engano. Aqui, 2 Crônicas 15. Observe, coloque no seu coração. Versículos 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Então, algo que você precisa na sua vida. Eu sei que não é fácil a situação que você está, mas Deus sendo com você, você vai conseguir. O que você precisa, como cada um de nós que estamos aqui, é de Deus. Entendeu? Então coloca essa palavra, nunca deixa Deus. Se você renovou sua aliança com Ele agora, amém? E você firmou nessa palavra, Satanás não tem como mais tocar na sua vida. Você pode até ser tormentado, perseguido, mas Deus irá te proteger e te guardar do adversário. A Bíblia fala isso. Agora, não deixa Deus não, porque esse é o problema de muitas pessoas. Às vezes elas deixam a Deus e acham que Deus ainda está com elas. Entendeu? Quando eu falo deixar Deus, estou falando aqui, por exemplo, você não está impedido de estar com Deus na cadeia ou de fora de maneira alguma, até porque ela tem culto, você tem um conhecimento de Deus. Então, na sua mente, você possa, com a sua mente, adorar a Deus. Amém? Não se aparte de Deus. Está aqui fora 7 dias, adora a Deus, busca a Deus. Voltou para pagar, honra a Deus. E Deus vai fazer de você um vaso restaurado. Amém? E com certeza, você pode fazer da sua experiência de vida um testemunho para muitos. Para muitos que estão aí saindo da prisão, saindo aí de clínicas de recuperação, né? E levar esse testemunho. Então Deus pode fazer da sua tormenta, da sua tristeza, um grande testemunho para a glória do nome dele. Amém? Então não deixe de colocar isso no seu coração a cada dia. Que Deus te abençoe. Amém? Se nesses dias você quiser vir aqui, nossos cultos são terça, quinta e domingo. Amém? Você vai voltar que dia? Eu vou voltar quinta-feira. Que vem? Então vem domingo na igreja aqui. Isso, vem domingo e terça-feira. Você é convidado nosso, amém? E no que você precisar da gente, a gente está aí para te apoiar. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? E os irmãos que vêm aqui à frente, amém?